a gente vai para a segunda oficina da parte da tarde, que é sobre educação escolar para pessoas com CDG, rumo à inclusão. E agora eu chamo a Tati aí para estar nos apoiando. Boa tarde, pessoal. O objetivo dessa oficina é falar sobre como se dá a inclusão escolar de pessoas com CDG, e a mãe Raquel Pinheiro irá conduzir essa oficina. Eu gostaria também de lembrar que o tempo dessa oficina é de 50 minutos, e para fins de organização, eu peço que eu vou estar, no caso, avisando quando faltar 10 minutinhos para o término dela. Por favor, Raquel, a palavra. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, boa tarde a todos e todas, né? Que bom que vocês estão aqui conosco, nesse dia de domingo, e a gente vai dar continuidade aqui à nossa segunda oficina, tá bem? Como a Ju falou, a oficina se chama Educação Escolar para Pessoas com CDG rumo à Inclusão. Esse é um tema que a gente discute bastante lá no nosso grupo. Acho que várias famílias têm dificuldades, dúvidas, e pelo censo, né, que a gente aplicou, inclusive, aí eu posso trazer os dados do censo, a gente falou um pouco também, a gente verificou que tem várias crianças, inclusive, que já estão fora da idade escolar, e como que são as trajetórias e as jornadas dessas famílias, já que a escola é uma importante rede de apoio para muitas mães e pais que aqui estão nos ouvindo, né? Eu queria, então, fazer o convite para duas pessoas que estão aqui, duas mães, e também uma profissional que já deve ter entrado aqui, que está no chat conosco. Então, hoje a gente vai contar aqui com o compartilhamento de vivência e de experiência da Juliana Ferreira, que é a nossa cerimonialista, que vocês já conhecem, a supermãe do Vicente, lá de Blumenau, Santa Catarina. Temos também a Veridiane. Veridiane aparece aqui, abre a tua câmera, que aí você vai ficar aparecendo aqui para todo mundo. A Veridiane, ela também é uma mamãe do nosso grupo, que é mãe do Pietro, e ela é de Bento Gonçalves, né, no Rio Grande do Sul. Então temos duas representantes aqui de estados do Sul, do Rio Grande do Sul não, porque eu sei que isso depois da briga, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E temos também a Tatiana do Carme Silva, que foi a nossa convidada. Eu não sei se ela já se encontra aí, se ela pudesse manifestar, mas a Tatiana do Carme Silva. Tati, você está por aí? Sim, já estou aqui, Raquel, já estou aqui Opa, preparada. querida, que bom. A gente não se conhecia, né? A gente não se conhece pessoalmente, agora nos conhecemos virtualmente. Agradeço muito por você ter aceito esse convite, né? Você foi uma super indicação da Veridiane. E para quem não conhece a Tatiana do Carmo e Silva, ela é neuroeducadora, ela é fundadora também da Tati J. Carmo, é isso? Exatamente. Opa, ela é neuroeducadora e tem também especialização, é socióloga, né, especialista em neurociências e educação, e ela vai falar para a gente, ela atua em vários casos clínicos, em avaliação, intervenção comportamental com crianças que são neurodiversas, né, atípicas, desde 2014, e também faz palestras e ministra cursos nessa área de análise do comportamento, né, o que a gente chama de ABA. Obrigada, viu, Tatiana? Imagina, para mim é um privilégio, uma honra poder estar contribuindo aqui a seu convite e a convite da Veridiane também. Isso, ela foi a nossa grande hostess aí nesse circuito. Bom, meninas, obrigada, né, por vocês estarem aqui conosco. A ideia é a gente falar sobre a educação escolar e como que é esse processo na jornada de vocês com as crianças de vocês, né? E aí nesse contraponto aí com a Tatiana que está conosco. Bom, é muito importante isso, como eu disse, porque esse processo de escolarização ele é fundamental para as nossas crianças com CDG. E aí eu já vou perguntar para vocês, assim, e aí mais especificamente para a Veridiane, tá? Veridiane, como é que foi o processo da inserção do Pietro na escola? Assim, você pode falar um pouquinho para a gente? Com quantos anos ele começou a estudar? Como que foi esse processo? Precisou de adaptação? Bom, boa tarde, tudo bem? Estão me Olha, ouvindo bem? sim, Tá. ótimo. Então, assim, deixa eu me apresentar. Meu nome é Veridiane, eu sou mãe do Pietro. O Pietro é uma criança que tem 7 anos. Hoje ele está na segunda série, tá? Então, como é que foi a vida escolar dele? Antes de a gente ter o diagnóstico, com 1 ano e 8 meses, ele não falava ainda. Uhum. Então, a gente optou por colocar na creche, como todo mundo, para a criança desenvolver fala. Então, ele teve, assim, a trajetória dele escolar, num primeiro momento, ele foi para a creche, né?
E essa creche era pequena, assim, então foi bom a adaptação dele, sabe? Porque eram 5 coleguinhas com ele, né? E ele nunca teve problema de entrar, ele sempre foi bem recebido. Como ele não tinha diagnóstico de nada, então ele sempre foi muito bem acolhido, tá? Num primeiro momento. Depois, passando o tempo, né, no segundo ano, daí já viu que ele já tinha dificuldades, que ele não acompanhava as outras crianças, enfim, foi solicitado um acompanhante terapêutico para ele, né? E aí que começou a saga. Aí aqui na região, assim, nas escolas particulares, a responsabilidade é da escola, né? Na escola da rede pública do município e na escola estadual do estado. Só que daí cada um tem uma política específica, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a pessoa da escolinha não queria colocar uma atendente terapêutica, a professora não dava conta. E aí aí começou a pandemia, teve uma fiscalização nessa escola. E nessa fiscalização ele viu que ele ficava muito tempo preso numa cadeira. Então a gente optou por tirar ele dessa escola, né? E aí botar numa escola da rede municipal, que ali ele teria uma monitora. Certo. Passado esse tempo da monitora, então ele foi para a escola pública, sempre com monitora do município, mas não estava dando certo, porque ele não criava vínculos com elas. Então, aqui no estado, aí eu entrei na justiça, enfim, né? Consegui uma monitora pelo plano de saúde. Aí o plano de Certo. saúde até o ano passado pagava a monitora, né, que acompanhava ele. Esse ano não pagou. Mas, então a gente optou por manter ele na escola pública, mas pagando monitora, né? A monitora Por conta particular própria. por conta própria, para que ele tivesse uma melhor adaptação. Porque daí, com a monitora, por nossa conta, a gente sabe o que está acontecendo com ele na escola. De antemão, que com as outras monitoras a gente não tinha um respaldo, sabe? Ah, o que que ele fez hoje? Ah, foi tudo bem. Então, tu não sabe se ele aprendeu, se ele fez alguma coisa diferente, porque o Pietro não é verbal. Então, por ele não ser verbal, ele não vai te falar nada. Tu não sabe o que está acontecendo, se alguma criança fez bullying, tu não sabe nada. Então, isso é importante para mim. Eu preciso saber o Sim, que com está certeza. acontecendo com ele na escola. Então você contou para a gente que o ingresso dele foi relativamente fácil, mas hoje, nessa jornada, você hoje encontra mais desafios e até tem custeado de forma particular essa monitora, né? Isso. Eu queria ouvir a Uhum. Juliana, só para ver se a experiência dela é parecida ou não, né? Que vocês são de municípios assim, eu não vou dizer próximo, né? Mais próximo do que eu que estou aqui em Brasília. Mas só para a gente saber se a sua saga foi a mesma, Juliana. Então, bem interessante a fala dela. Onde eu resido aqui, eu consegui o professor de apoio, a gente chama professor de apoio aqui, desde o primeiro dia do Vicente na escola. O Vicente está no primeiro ano, e consegui, inclusive, a partir do primeiro dia, que esse professor ficasse 100% do tempo com ele, ou seja, não tem hora atividade, que é aqueles 45 minutinhos que se ausentam da sala, até porque ele está com o andador dele, né, e não dá para deixar ele sem uma supervisão. E eu consigo tudo pelo município, até porque a gente tem uma lei, né, a lei que nos protege aí, é a lei de 2015, que fala ali dos direitos das pessoas com PCD, pessoas especiais, né, com deficiências. Então, aqui, tranquilamente, sem brigar com prefeitura, com Secretaria de Educação Especial, eu consegui. E até eu escrevi aqui no chat, até fica como dica para todos, na verdade, qualquer dificuldade que tiver no município, procurar alguém, vereador, prefeito, enfim, para que se crie uma política pública no município para educação especial, para que quem venha, para que os novos que venham já tenham todos os seus direitos de uma forma natural e tranquila, né? Sim, sem dúvida. E aí agora eu volto a olhar agora para a Tatiana. Tatiana, você podia falar um pouquinho sobre como... Depois a gente vai voltar nessa parte dos desafios, tá? Porque eu acho que são bem importantes aqui para a gente pautar.
Mas, Tatiana, fala um pouquinho para a gente como que a tua formação, a tua área de atuação, ela contribui para a inclusão dessas crianças com deficiência. Como que a tua prática profissional atua? Se puder situar a gente um pouquinho. Claro, com certeza, Raquel. Bom, eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão do suporte, né? Do suporte, do nível de suporte. Uma criança com uma síndrome rara, né? Eu atendo várias crianças, recentemente, crianças com Prader-Willi, com Phelan-McCain, crianças com CDG, né? Como essa que nós vamos falar agora, né? Eu acompanho o Pietro bem de perto, né? Porque a Veridiane ela não poupou esforços para buscar o que há de melhor no mundo em termos de terapia. E assim, os saltos foram gritantes, tá? Eu vou ser sincera com vocês. Bom, como é que funciona isso? Primeiro que a gente entende, quando o Pietro chegou para a gente, né, lá na clínica, a gente precisava entender o contexto todo, né? O contexto biológico e o contexto desenvolvimental dele, para que realmente ele possa vir se desenvolver dentro do ambiente acadêmico, né? Então, a minha preocupação maior é que ele entendesse que ele existe e que ele é capaz de fazer escolhas e que ele precisa se comunicar e comunicar essas escolhas. Aí você vai Sim, dizer assim para mim, né? Vocês todos, né, que estão nos ouvindo, Tati, como que a gente consegue fazer isso com uma criança que não é verbal? Bom, o que sim, que a gente buscou? A gente buscou os melhores protocolos e a gente entende que a gente precisa fazer essa conciliação. Então, eu busquei, por exemplo, trabalhar com o VibMap. Então, quando ele chegou na clínica lá com a gente fez um super rastreio, tá? E antes de pensar no PEI escolar, a gente pensou no PEI desenvolvimental, tá? Então, esse também é uma super base. Por quê? Porque eu também trabalho lá na clínica com crianças de altas habilidades de superdotação. E a gente já vai sim. falar sobre isso também, que também é uma super curiosidade que o pessoal sempre pergunta. Tatiana, eu só Então, queria fazer um parênteses, que só para o pessoal que não conhece ou está entrando nessa área agora, o PEI é o plano escolar de atendimento individualizado? Como é que é o termo que a gente utiliza mesmo? É plano, né? bom, exatamente. Na Vários escola, a nomes, gente né? tem vários nomes. Na escola, a gente utiliza PEI, porque ele é Plano Educacional Individualizado, ou seja, Isso. nós temos que pensar nas especificidades do nosso aprendiz, tá? Vamos falar assim, porque o cérebro, ele aprende, né? Então, hoje a gente conta aí com a neuroplasticidade, que nos prova por A mais B que sim, que ele aprende. O Sim, caso do Pietro era um caso extremamente delicado, né? Até falando a nível de função, de funcionalidade, de comunicação, tá? Então, quando a gente pensou essas estratégias, quando a gente pensou na avaliação, a gente pensou o seguinte: a gente precisa tornar ele o mais independente, falando a nível de comunicação, possível, né? Pensando na idade cronológica. Então, uma criança de 7 anos e 7 meses. Então, o que que a gente percebeu, né? Que a gente precisava utilizar essas técnicas que são técnicas e práticas que trazem realmente resultados efetivos. Então, primeira sim. coisa, a gente fez um mapeamento, né? A gente foi lá e mapeou de maneira assim muito profunda. O que que a gente usou? A gente usou, já para todo mundo anotando aí, a gente Sim, usou o sim. VibMap, tá? A gente usou alguns critérios básicos da terapia ABA naturalística e a gente usou PRT. O PRT hoje é Pivotal Response Treatment. É o que tem hoje de Sim, melhor no mundo, em termos de evolução, quando a gente fala de terapia ABA, tá? Porque a gente vai entender o construto da criança, principalmente quando a gente quer comunicação verbal. Primeira vez que eu sim. conversei com a Veridiana, ela disse assim para mim, a Veridiane, ela disse assim para mim, Tati, ele não fala, ele usa CA. Eu falei, mas você já pensou se ele tem potencial para falar? Porque quando a gente pensa no CDG, a gente vai pensar Uhum, que é uma uhum. síndrome raríssima, mas que Sim, ela está ali presente, mas a gente sabe o quanto a gente sofre modificações pelo ambiente. E essa é uma questão muito importante, Raquel, só para fazer um parênteses. claro. Importante por quê? Porque quando a gente olha para essa criança com síndrome rara, esse é o problema da escola, ela logo rotula. E aí Uhum, começam os primeiros desafios, começam as primeiras barreiras. Então, sim. primeiramente, qual foi a nossa estratégia? Fazer todo um mapeamento, né, Uhum. a nível clínico, né, e aí sim, posterior a esse mapeamento, ou seja, fazer aquilo que a escola deveria fazer. Desculpa, né, mas fazer aquilo que Sim, a gente está entre acontece em famílias outros aqui, países. fica tranquila.
Tá, mas assim, é aquilo que não precisava ser privado, né? Poderia muito Exato. bem ser público se todo mundo tivesse esse acesso. Então, a gente fez, então, o PIC, que a gente chama de Plano Individualizado de Comportamentos, para a gente analisar, então, a funcionalidade, e aí depois, sim, a gente construiu o PEI, né? O Plano Educacional Individualizado. E aí, sim, a gente compila esses 2 programas para que a gente possa ter resultados efetivos no desenvolvimento da criança. Sim. Agora, só voltando num assunto ali com a Juliana e com a Veridiane, vocês sentiram em algum momento, nessa jornada das crianças de vocês, que esse rótulo de talvez assim, eu vou colocar incapaz, ele ficou dado para o filho de vocês? Ele foi dado para o filho de vocês em algum momento? Não, trazendo da minha experiência, Raquel, até muito pelo contrário. O Vicente, sexta-feira agora, estava no contraturno, no atendimento no AEE, que eles chamam aqui, que é o atendimento especializado educacional. Ela Sim. ainda disse que eles acreditam que o Vicente consiga se alfabetizar até final do ano. E o Vicente entrou na escola agora, né? Ele teve muita dificuldade na coordenação motora fina, algo que até eu me surpreendi, porque a gente brincando ou na creche acabou que não percebeu. Muita dificuldade mesmo, quando ele começou, primeira dificuldade de segurar o lápis, né? Depois letra enorme, até que foi, tá conseguindo. É devagar, mas está Aham. conseguindo. E está conseguindo acompanhar a turma. Eu até a impressão que eu tive é que ele estava atrasado em relação à turma. E a professora até me deixou claro, disse que não, Ju, ele está conseguindo aprender, né? Fica tranquila, porque bate uma preocupação na gente, né? As crianças estão lá na frente, os nossos filhos estão lá atrás. Mas ela me deixou bem tranquila que ele estava conseguindo acompanhar, era realmente a maior dificuldade em segurar o lápis. Aí todo mundo trabalhando essa parte com ele, né? Desde fono, desde esse atendimento no contraturno, desde a terapeuta ocupacional, que está aqui com a gente, depois vai estar falando um pouquinho, eu em casa também. Então, tudo se voltou todas as brincadeiras estavam voltadas nessa questão da escrita. E graças a Deus ele não se cansou, né? Porque era o tempo todo a gente Aham. trabalhando nisso e agora ele está conseguindo, graças a Deus. Fizemos várias adaptações em lápis também, aqueles maiorzinhos, né, num Eu acho que a gente formato de tem, triângulo. Fizemos algumas adaptações para ir experimentando o que funcionava com ele, né? Vocês estão conseguindo ver as fotos aí do Vicente? Sim. Ah, deixa eu ver aqui, uma gracinha, né? Pra Sim. gente ver, cadê? Deixa eu ver onde é É. que tá. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais, que aí a gente consegue mostrar as fotos dele, peraí. O que a gente tem adaptado no momento, Opa. porque tem horas que a gente não sabe o que faz primeiro, né? A questão do Aqui, né? mouse dele na escola, ele Aham. está com muita dificuldade de segurar o mouse. Então, por enquanto, para ele conseguir acompanhar, ele está usando um tablet, mas a gente não desistiu, a gente vai voltar a continuar a insistir para que ele consiga o mouse. Gente, esse vídeo eu falei para Raquel, eu quero muito que coloque, porque olha como ele vai com o andador para a escola, né? Olha como as crianças brincam com ele com a maior naturalidade, gostam, estão ali levando ele, lógico, né? Ele tem a professora dele acompanhando, mas ela deixa nos espaços maiores as crianças ficarem bem próximas do Vicente com o andador, porque ele ama e as crianças também. Ele chega na escola, é uma alegria, assim, as crianças vêm cumprimentar ele, enfim, ele é muito bem recebido, muito. Muito Eu sinto legal. que ele é muito bem cuidado também. E aqui tá o Pietro, né? Ó, aqui tem um videozinho com o Pietro, que a Tati também conhece. Deixa eu só aumentar aqui Claro, o com vídeo. certeza. Não é? Com certeza. É Ele é um importante meninão, né? ressaltar, é um mini não, é importante ressaltar a questão das oportunidades de ensino, né? Verdade. Quando a gente oportuniza e reforça, esse comportamento ele vai sendo modificado. Como eu falei, nós temos a questão da plasticidade cerebral. E Sim. ali, nessa escola, né, que você colocaste muito bem, a tutoria de pares. Então, quando os educadores eles conhecem profundamente essa necessidade, esse incentivo social ele acaba sendo indispensável para a criança aumentar a sua própria autoestima, né? Então, é uma das questões que eu sempre reforço muito com todas as nossas atendentes terapêuticas, porque elas não são monitoras, né? São atendentes terapêuticas, para que essa prática ela seja sempre muito constante. No caso do Pietro, gente, ele está evoluindo tanto, desde o início, que ele mostra, por exemplo, iniciativa. Então, hoje a comunicação dele está cada dia mais funcional, né? Além Aham. dessa comunicação funcional, a gente percebe que ele, por
está altamente estimulado, está sendo altamente estimulado, ele está conseguindo entender que essa comunicação passa pelo outro e conseguindo, inclusive, iniciar interações, né? Dentro dos programas da terapia ABA, a gente tem programas muito claros, muito específicos, por exemplo, brincar social, brincar independente, comportamentos de comunicação, enfim, aí são vários, né? Várias escalas ali de habilidades que a gente trabalha dentro da terapia ABA, dentro desse protocolo. Mas Esse aqui já é são criança. programas que vão Pode falar. sendo instalados e que a criança vai generalizando. Então, é muito, sem dúvida, é muito recompensador olhar essas imagens. Sim, aqui eu volto para o filho da Juliana, que é o Vicente. Eu queria só te fazer uma pergunta, Tatiana, que foge um pouco desse roteiro aí que a gente fez, enfim. Mas eu queria te perguntar se a escola se mostrou aberta para recepcionar esse teu conhecimento, sabe? É ótimo, Raquel, excelente pergunta. Bom, eu digo que nós temos que ter neuroeducadoras por todo o país, tá? Eu vou Sim. contar uma coisa bem privada minha para vocês. Eu sou mãe de uma garota TEA, tá? Nível 3 de suporte. Hoje ela está numa universidade federal, né? Ela faz ensino médio técnico. E quando eu transitei, né, eu fiz uma transição de carreira, o meu foco era buscar resultado, né? Então, a gente não poupou esforços para que ela pudesse ter as oportunidades de estar nesse ambiente, né? No ambiente Sim. acadêmico, mas com a assistência, com a devida assistência. E aí você perguntou sobre a receptividade da escola. Bom, é notório, né? Eu tenho que ser sincera, não posso pintar para você um quadro que não existe, né? É notório. A gente trabalha assim com escolas, muitas escolas privadas, porque tem muitos pais que buscam o nosso trabalho, pais que têm, enfim, esse poder, que têm essa condição, buscam o nosso trabalho, que sabem dos resultados, né? Do potencial dos resultados. Então, escolas privadas. Até um tempo atrás, as atendentes terapêuticas elas eram restritas. Mas hoje, nas escolas privadas, as escolas da nossa região aqui, que é Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, enfim, onde a gente tem pacientes, todas as privadas abrem as portas e nos deixam trabalhar. Inclusive, nos fornecem ateliês, sala de AEE. Por quê? Porque elas sabem que o nosso trabalho é um trabalho pautado em número de horas, né, de aplicação mesmo, né? Ou seja, tem programas que precisam ser aplicados e a gente usa o espaço escolar. Então, as escolas privadas abrem as portas e a gente consegue trabalhar. As escolas públicas a gente já tem uma dificuldade um pouco maior, né? Porque elas ainda acreditam, não entendem a patologia, não entendem o diagnóstico muitas vezes e não entendem essa necessidade intensiva de suporte. Porque, gente, para a gente garantir que essa criança realmente foi plenamente atendida, ela precisa estar sendo monitorada. E a gente faz, por exemplo, monitoramento de crise. Então, aí você vai dizer, Tati, a gente vê muito isso, crianças com TEA, né? Sim, mas imagine o seguinte, que crianças com síndromes raras também têm crises. E crises mid-Downs podem, sem dúvida, causar barreiras importantes ali no aprendizado, tá? Então, eu não posso me abster de dizer isso para vocês. Então, para nossa empresa de neuroeducação, um aprendiz, ele só está bem quando ele não faz mais crise, ele não tem mais barreira de aprendizado. A gente mapeia lá as barreiras que estão dificultando o aprendizado, faz parte do trabalho clínico. Muito bem, então, ok, a criança parou de ter barreira, ela não está mais fazendo crise, ótimo. Então, agora a gente vai começar, então, com um tratamento para que ela possa desenvolver, então, as habilidades e as competências que a gente quer, né, que a família quer e que a escola quer. Então, olhar para isso, né, que eu falei, aquela integração entre o PIC, né, que é o plano individualizado, né, de comportamento individualizado, que são comportamentos funcionais que a gente quer, e o PEI. Então, olhar para essa integração, na minha visão, é essencial, né? Enquanto, por exemplo, eu falo com isso com autoridade, né? Enquanto a gente não promoveu isso, a minha filha hoje tem 21 anos, enquanto a gente não promoveu isso, ela não tinha ganhos, inclusive ganhos biológicos de maturidade. Isso é importante também ressaltar, né? A gente precisa ir amadurecendo. Né? É comportamento Funcional, adaptativo.
Vou dar um exemplo prático aqui, no caso do CDG, né? Eles têm uma dificuldade de hipotonia muito importante, né? Então, não Muito. controla esfíncteres, né? Então, assim, na escola, por exemplo, a escola estava muito mais preocupada quando tinha escape com o objeto do escape da criança do que Sim, com a própria xixi. criança, Sim. sabe? Tipo assim, cara, e aí fez um escape na biblioteca, tá tudo bem, desde que a gente consiga dar Uhum. o devido suporte funcional à criança. Na época, ele fazia, né, esses escapes, e a minha Sim. atendente terapêutica, que atende o caso, ela ficava, assim, horrorizada, porque ela é estudante de psicologia, enfim, tem todo um preparo para atender casos com esse grau de suporte, né? Então, só que quando ela vinha para as orientações da terapia ABA, a gente tinha que amenizar isso muitas vezes, e assim, amenizar a leitura que a escola fazia, né? Porque é uma leitura retrógrada, tipo assim, exemplo, olha, ele já está grandinho, tem que ensinar ele, Sim. Aham. sabe? Aí você Uma fala: "Tá criança bom". não verbal. Uma criança não Aí a verbal com minha toda uma dificuldade de controle, inclusive, né. controle Que é esfincterial, gente. A gente orgânica, está falando né. de músculo. E assim, Sim. para esse caso, Raquel, específico, a gente, quando a Veridiane nos procurou, a Veridiane Sim. é uma mulher muito inteligente. Aí eu fiquei pensando assim, digo, gente, eu vou ter que arrumar uma atendente, a melhor do mundo, melhor do planeta para atender esse caso. Subiu a Aí régua. nossa, muito, muito, Raquel. Aí, Aham. assim, eu falei, já sei. Aí, quando eu fui estudar a síndrome, a gente foi estudar muito profundamente com a equipe a síndrome, né? Porque a gente tem que fazer essa análise. Muito E legal, tem que aham. encontrar, assim, uma atendente terapêutica que realmente vai atender a expectativa daquela necessidade, que é outra coisa, que é perfil, né? Análise de perfil. Como uma empresa, você vai contratar, não pode ser qualquer pessoa, na minha visão, né? Claro, claro, aham. Até porque, E assim, é isso, trabalhando com né. crianças com TEA, né, mesmo crianças verbais, enfim, cada um a gente tem que, assim, ó, fazendo todo um monitoramento, porque, assim, a nossa métrica são as crises, se a criança tem crise, não está legal. Se a Uhum. criança está regulada, está bem, ok, podemos iniciar a aprendizagem, ela não vai ter barreira. Tá, muito bem. Então, quando ela nos Uhum. procurou, eu falei, a gente foi estudar o CDG, a gente pensou o seguinte, olha, vamos colocar uma psicomotricista, vamos potencializar, porque assim, eu falei, gente, a gente vai ter que fazer esse menino se comunicar, a gente vai ter que fazer, quem sabe, ele falar umas palavrinhas verbais, mesmo sabendo do baixo cor, né? Enfim, todas essas questões que acometem ali a criança com CDG. E aí eu fui buscar, eu busquei uma psicomotricista maravilhosa, incrível, que está fazendo Sim. esse trabalho intensivo com ele. E aí ela disse assim, Tati, a gente vai ter que trabalhar a questão motora, muita questão motora. Aí a gente colocou as questões motoras no programa para ele poder fazer controle. E assim, vou contar agora assim de bastidor, né? Semana Aham. passada, e sim, nós estamos hoje domingo. Sim, na sexta-feira, Veridiane está aqui, De ele prova. pediu para fazer xixi no tablet. Ou seja, Ah. por quê? Por quê? Porque a gente trabalhou autoestima, a gente trabalhou todos os preditores, comportamentos Uhum. psicomotores, enfim, comportamentos de saltar, de pular, de correr, de subir, por exemplo, o sistema atencional. Outra coisa importante também no CDG que a gente tem que falar, as pausas, os tempos de descanso que essa criança precisa é totalmente diferenciado. Isso é Olha que ciência, isso interessante. Aham. é isso. Então, assim, por exemplo, diferente do autismo, Uhum. muitas crianças com CDG têm um sistema de alerta muito baixo, muito baixo. Uhum. Muito, muito caracterizado pela questão proteica, né? Porque eles sofrem, né, uma dificuldade ali de ter esses neurotransmissores alimentados. Então, a partir do momento que você dá o comando, essa criança, gente, ela tem uma dificuldade que é surreal, sabe, Raquel? É só para gente que estuda neurociência para entender como que precisa, o que precisa fazer. Então, a gente começou com todo um trabalho, né, para que o Pietro, assim, gente, eu sinto que é um menino tão forte, tão, ele tem uma vontade de viver, ele tem uma vontade de ir além, uma vontade Aham. de dizer assim, eu tô vivo, olha para cá, tipo, eu quero falar, mas estava ali naquela cabecinha totalmente disfuncional, né? E aí a gente começou a trabalhar muito, muito, muito intensivamente a parte motora com ele.
mas sempre respeitando, né, as questões de tempo de pausa, de descanso, Sim. para ele poder recuperar. E aí, assim, ó, zona de conforto, zona de estimulação, uma regra que a gente tem, né? Então, para quem é professor que está assistindo, para quem é pai, o nosso cérebro, ele precisa, diante de uma dificuldade, de uma nova aprendizagem, ele precisa assimilar essa informação. Ele Ele precisa de precisa um tempo de processar. pausa. Entendi, mas ele precisa de um tempo de pausa, né? E o Porque tempo de às pausa é vezes, maior. enquanto pais e mães, o que a gente muito faz, eu falo enquanto mãe mesmo, é estimular demais. E aí eu acho que eles têm uma estafa maior, é isso que você está falando, Tatiana? Que eles têm uma estafa Totalmente. maior, né? Aham. Totalmente. A gente tem aqui, ó, eu tenho inclusive alguns artigos científicos que nos provam isso, tá? Então, estudos científicos que nos provam que é uma característica que a gente encontra que está presente dentro da própria síndrome, tá? Então, quando a gente não respeita esse tempo de pausa, isso não quer dizer assim, Tati, vai ser sempre assim. Outra coisa que é importante, Raquel, a gente falar. Semanalmente a gente monitora, né? Então a gente faz dentro da terapia ABA o que a gente chama de análise funcional do comportamento. Então, nesse caso específico, né, o Pietro ele precisava de pausas grandes de sono. E uma das nossas preocupações era entender o motivo dessa pausa, se era uma esquiva, ou seja, uma sobrecarga de demanda, se era uma fuga, se era uma questão sensorial mesmo, né, de processamento, né, de um staff maior. Então, ali, dentro da análise do funcionamento do comportamento aplicado, a gente tem ali várias hipóteses para aquele comportamento. Então, a gente faz o que a gente chama de análise funcional, e não é um comportamento, a gente tem que monitorar 14 dias, de 14 a 21 dias, ver as métricas e para depois a gente, então, dar orientação em relação à hipótese que realmente mais se atribui a esse comportamento. Então, diante disso, a gente entendeu que, depois dessa checagem toda, né, a gente entendeu que ele tinha essa necessidade. Bom, aí a gente começou a trabalhar um plano altamente minucioso para que ele tivesse mais reforços positivos e aumentasse, olha só que interessante, aumentasse um pouquinho, gradativamente, a tolerância dele aos estímulos. De que Entendi. modo? Reforçando aquelas aprendizagens que estavam ali sendo trabalhadas e que ele já conseguia, tá? Uhum. Diante disso, a gente conseguiu subir o nível de alerta, conseguiu subir o nível de motivação. E aí, Raquel, parece milagre, mas é ciência, gente. Não que eu não Aham. queira dizer, né? A gente sabe que a gente, né, tem um Sim, Deus maior aí nos protegendo, mas tem um caminho, um canal para isso. sim. Na semana passada, eu recebo, no meio da tarde, assim, a atendente terapêutica comemorando muito. Tati, ele usou o tablet para fazer xixi, ele usou o tablet. E Ele nunca assim, tinha a usado gente antes para fazer isso? Nossa, que bom, legal, né? desde que a gente começou a Claro, atender sim, o sim. caso, ele nunca tinha usado, né? Então era muito Aham. escape de número um, número dois, número um, número dois. Mas, gente, era lindo a gente ver o A trabalho gente sabe. da atendente terapêutica. Porque, assim, ó, dentro da terapia ABA, a gente utiliza, por exemplo, o espaço que se tem. Eu sempre falo, né, nas redes sociais, eu falo assim, não é muitas vezes a ferramenta, o brinquedo, o recurso, é o conhecimento. É o que eu Uhum, quero estimular do meu aprendiz, uhum, tá? uhum. Então, assim, ele tinha uma dificuldade, por exemplo, a gente tem uma escala ali de suporte. Ele tinha uma dificuldade de levantar a perna, por exemplo. Aí ele achava que não conseguia levantar a perna para pular a mureta da escola. Um exemplo é que um Entendi. menino de Aham. 7 anos de idade. Então, imagina, Raquel, o seguinte: 7 anos e 7 meses. Imagina assim, ele vendo os colegas dele pular a mureta da escola, Sim. numa Ele não brincadeira de fosse poder fazer. pega-pega, e não conseguir fazer isso. E aí, numa das orientações, eu falei assim, gente, a gente vai entrar com alguns procedimentos para ele, a gente estimulando ele a fazer isso. Eu falei, só que vai dar Sim. trabalho? Eu falei para ter. Vai dar trabalho porque você vai ter que fazer um suporte físico maior. E colocar alguns gatilhos ali para que ele tenha essa motivação para fazer. E aí a gente, então, começou a fazer as aplicações até Sim, que ele sim. se interessou. E aí ele conseguiu. Então, quando ele conseguiu entender que ele poderia dar ordens, dar comandos para o seu corpo e que ele conseguia dominar isso, aí veio, então, essa Aham. questão E do aos domínio ganhos, né? insectorial.
Eu queria, inclusive, já que você falou de tantas conquistas, né? Eu queria ouvir a mãe dele, a Veridiane, para saber como que ela tem se sentido, né, em relação a todas essas questões. Porque Bom, são ganhos, Raquel, a gente comemora todo ganho, viu? Acho que todas as mães aqui sabem que toda pequena conquista, que para os outros é uma pequena conquista, mas a gente sabe que às vezes ela demora meses, anos, né, para vir. Fala, Veri. assim, Raquel, a gente começou muito cedo, todas as intervenções com ele. Uhum, Ele tem terapia desde os 2 anos de idade. Então, ele sempre teve muito acompanhamento. Só que na escola, realmente, é diferente de Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, vou falar da minha cidade, a sim. gente não tem um respaldo muito grande da Secretaria de Educação. A gente não tem. Tanto é que eu faço parte de um outro grupo aqui da Uhum, cidade mesmo, que são de crianças com autismo. Porque, que nem a doutora Carol falou hoje pela manhã, o Pietro tem CDG e o autismo dele é secundário pelo sim. atraso do desenvolvimento, né? Uhum, Então, assim, na escola a gente sempre teve muita dificuldade, porque as pessoas não são preparadas, uhum, algumas vêm desmotivadas, e aí assim, ó, tu não vê, o Pietro, por exemplo, ano passado, ele chorou até o final do ano para entrar na escola. nossa. Então, como mãe, eu já ficava muito aflita, porque se ele está chorando é porque alguma coisa não está bom, né? Só E até se queria não te quer. interromper, Veri, Tati, isso seria a crise, o choro? Ele é lido por Sim, vocês como uma sim. crise? Você Quando a gente fala? faz a análise funcional do comportamento, Raquel, não adianta eu querer pintar para você um quadro que não existe, né? Porque Sim. assim como mãe, eu também vivi na pele tudo que vocês vivem. Então, por Uhum, isso que eu falo com autoridade, além, né, de todo com o certeza. conhecimento científico. Olha só, quando a criança ou adolescente, tá? Porque a gente também tem adolescente, ele apresenta um comportamento inadequado ou interferente, a gente vai ter que olhar a causa, tá? Então, por exemplo, eu tive um caso outro dia, tá? Que o adolescente ele apresentava crise, sim, de aversão ao professor de biologia, tá? Uhum, Por quê? Porque quando ele voltou, é um paciente nível 3 também de suporte, está reduzindo para nível 2, adolescente. Quando ele voltou para a escola, foi um dia que teve muita transição, muita troca, e uhum, essa mudança toda na rotina não foi, por exemplo, pautada, na época, né, eu soube disso, a gente soube disso, não foi sim. pautada com muita técnica, não foi pautada assim de modo que viesse a priorizar, por exemplo, o nosso aprendiz, né, de maneira progressiva, como a gente sempre ensina aqui. E isso deixou assim ele altamente apreensivo, porque aí, além de toda essa mudança que teve lá no ambiente, o professor fez uma sobrecarga de demanda. E aí, Alterou quando a o professor rotina, ainda trouxe uma sobrecarga, né? Que é cruel. Isso. E na verdade não tem nada a ver, o professor assim, é maravilhoso, não tem, Sim, mas assim, ele não sabia. Ele não sabia que isso ia causar essa sensação. Bom, ele teve crise, inclusive crise de choro, de uhum, ansiedade, crise grave de ansiedade, então, assim, batimento cardíaco alterado, suor, enfim, detalhes sim. que muitas vezes para o educador ele não consegue ter essa nuance, perceber a gravidade disso, né? O quanto que isso Uhum, impacta no cérebro lá do aprendiz. E uhum. aí, posterior a isso, ele marcou, né? Então, assim, olha que incrível isso, Raquel, isso é dado, tá? Então, toda quinta-feira, o aprendiz, na quinta-feira, ele não ia para a escola, tá? Você perguntou se choro é crise, né? Então, olha que incrível, Aham, ficou gravado lá, ó. Ficou no inconsciente. Quinta-feira ele não ia para a escola, ele ia na escola na segunda, ele ia na escola na quarta, que tinha uma adaptação curricular lá, uhum. significativa para ele, ia na escola na segunda, ia na quarta e na sexta. Na quinta-feira ele sempre fazia crise quando se falava de escola. E aí que Entendi, a gente entra com a análise funcional do comportamento para poder fazer uma reversão. entendi. Nossa, bem interessante, né? Veri, eu te cortei um pouquinho, aí você, porque eu estava interessada nessa coisa da crise. Porque eu acho que todas Aí nós ele lidamos faz, com crises das nossas crianças aqui. sim, com Mas, certeza, Raquel. E assim, o que acontecia? Ele chorava. E daí,
tá, tu largar a criança chorando na escola e tu perceber que ele não gostava da monitora que ele tinha ali. A gente sofre junto, né? Ai, aquilo Ficou me moía. bloqueava. É. Porque daí aí tu tem que voltar para casa e trabalhar, né? Porque tu tem E ficar nós mães tranquila, né? atípicas, Segura. nós mães atípicas, a gente tem que trabalhar em horários que as crianças estão fazendo alguma coisa, né? Sim. Eu voltava para casa para trabalhar de uma gente, mas não pode, mas não pode. Eu disse não. Esse ano eu procurei a Tati, outubro do ano passado ainda. Eu disse não, a gente vai começar um trabalho. Eu quero um trabalho sério nessa parte, porque eu não quero mais ter que voltar para casa com o coração apertado, pensando que meu filho está sofrendo. Não, e o que Porque eu vejo no relato, só um pouquinho, desculpa, mas é que ele tem tanto potencial e as crianças têm tanto potencial e às vezes o que acontece pela falta de preparo, né, desses profissionais, né, e aí depois a gente pode falar do que tem que ter, né, Tatiana, num currículo, o que deveria ter nesse currículo, nessa formação, mas aí eles não atingem esse potencial todo, né? Então, assim, a escola e boa parte dessas escolas são escolas de ensino regular, mas que atendem alunos que têm deficiência, que têm doenças raras, etc. Né? A maior parte dos que têm doença rara tem alguma deficiência. Então, embora eles tenham formalmente um preparo ou uma estrutura, eu não diria o preparo, mas uma estrutura para atender, uma burocracia institucional ali para atender, de fato ela não se efetiva, né, na vida dessas crianças, né? A gente não vê avanços. Raquel, só um exato. minutinho te interromper, que está faltando 10 minutinhos para logo mais a gente dar o início às perguntas, tá? Só Tá para bem. poder estar. A Tati é o nosso relógio pulpo. Aqui. Tá bom. Exatamente isso. E aí foi que a gente começou, então, a gente fez, a gente, enfim, optou por esse método de trabalho, né? Com a terapia ABA, que é uma ciência comprovada, né? Sim. E para ver a questão de eu ficar tranquila, sabendo que o meu filho está bem na escola, sabe? Porque a gente já tem tantas preocupações e ainda a gente largar na escola, pensando, o que será que vai acontecer? Será que alguém vai maltratar ele? Será que... porque ele não vai chegar em casa e vai me contar, Sim, exatamente, porque ele não verbaliza, né? né? Ele trabalha, a gente trabalhando com a comunicação alternativa com ele já faz algum tempo, mas Sim. o que acontece? Como ele teve troca de profissionais, enfim, né? Agora ele está começando agora a pegar a confiança dele se comunicar, porque a Uhum. comunicação alternativa ela foi primeiro pensada e criada para o locutor se comunicar com ele, né? Mostrando as imagens, as figuras. E agora, então, ele começou a responder. Aí, Sim. por exemplo, a pergunta: você quer ir no banheiro? E ele bota banheiro, sim ou não. Primeiro, essa comunicação ela não existia. Uhum. Eu vou até contar uma Então, história muito particular do meu filho, o Murilo, né? Ele tem 8 anos sim, agora. E aí eu lembro que na época, bem curtinha, a gente estava fazendo, até por orientação de terapeutas, que depois a gente levou para a escola também. Ele estuda numa escola de ensino especial, né? Não é como a escola dos meninos de vocês. Mas então, aí ele aprendeu o sim e não. E aí eu e meu ex-esposo, a gente fez a camiseta do sim e não. Aí toda vez que a gente levava ele para terapia, ele fazia sim ou não. Aí a gente falou, nossa, a comunicação alternativa é ótima, mas quando a gente não quer saber também, ou não quer a opinião da criança, a gente não deveria fazer uma camiseta com sim ou não. E era exatamente isso, era o protesto dele, né? Aí ele ficava lá no não, falou assim, e aí eu ficava pensando, gente, eu tenho que falar para ele, porque ele entende, eles entendem tudo que a gente está falando, pelo menos assim, eu sempre tive essa percepção, né? E aí eu falava para ele assim, não, Murilo, eu sei que você não quer, tipo, eu reconhecia que eu estava entendendo o que ele estava falando, mas você vai ter que fazer. Mas é muito interessante, assim, que a gente proporciona a comunicação alternativa e aí vem o outro lado, né? Que a gente também tem que aceitar que eles querem fazer escolhas. E a escolha deles exato. é de não ir para as terapias. Queria. E o Pietro, ele tem isso muito. Agora ele começou a entender bem mais isso. E, inclusive, ele começou a verbalizar algumas
sílabas, né? Que legal. Tem, Muito bom. tem um vídeo ali que ele fala, que a atendente pergunta, você quer? E ele responde, não quero. Tipo, Um menino cheio ou de você quer a vontades. mãe? Aí ele fala, mãe. Então, isso é Muito bom. importante para mim, porque eu falei que o meu maior sonho é ver ele me chamar de mãe. Ah, que lindo. Acho que de todas nós, né? Ô, Juliana, o teu filho, o Vicente, ele fala mãe, não fala? Ele já se comunica, né? Meu Ele, Deus, o Vicente é muito falante, fala ele é muito tudo. tagarela, né? É super, super até demais. É difícil Ele fazer o falou, menino ficar inclusive, o nome quieto. da doutora Carolina, é verdade, eu me Sim, lembro. ele estava do meu lado antes, queria saber quem que era ela, porque como eu trabalho de manhã com o Vicente em casa, na verdade eu estou trabalhando home, desde dessa mudança, né, de ele começar na escola, eu alterei meu contrato de trabalho para 100% home office, então de Sim. manhã ele está em casa comigo e de tarde eu levo ele para a escola. Então tem momentos que ele aparece, e daí ele quer cumprimentar as pessoas, né, Uhum. mas o Vicente, ele ainda faz fono mais para correção das palavras, mas ele fala tudo, tudo. E Aí, ele é bem comunicativo mesmo. aham. E só perguntando, né? A gente tinha falado sobre PEI, né? A Tatiana falou dessa interface que é feita com o PEI e com o outro plano, né? Que é construído. Vocês duas, e aí, primeiro a Ju, né? Você já participou da construção desse PEI em algum momento da escola, esse plano de ensino individualizado, Ju? Não, não cheguei a participar da construção, porque meio que ele vem pronto, né? A gente tem conhecimento do material depois de ele pronto, Entendi. mas eles adaptam o material conforme a necessidade da criança, se for necessário, né? As crianças PCDs, eles fazem adaptações, mas existem as avaliações individuais também. O Vicente Uhum. acabou de entrar na escola, mas no período de creche já tinha o PEI e já tinha essa avaliação individual também da criança. E a tua experiência, Veri? Você participa? E após esse momento você tem participado mais, enfim, já que a Tatiana agora também está envolvida, como tem sido? Aqui o PEI na escola, ele não é aí eu escutando a Juliana, eu tô pensando assim, nossa, como a gente está atrasado, porque aqui na cidade não é assim que funciona, tá? A gente tem o plano de ensino individualizado que eles falam aqui, mas ele é feito por uma psicopedagoga, a orientadora da escola, né? Junto com a professora Tá. de AE, junto com a professora de AE. Mas ela E é, atende o teu filho? não, Não? não. Uai. Então é uma coisa Aí que eu meio queria, genérica. aí que eu queria chegar. Na verdade, elas não têm o plano, porque tu recebe o plano, Sim, comunicação alternativa. Tá, ele tem a comunicação, mas o que que vocês vão fazer para melhorar? Isso não exato, existe, exato. Aham, entendeu? entendi. Ah, ele vai aprender, sei lá, o alfabeto. Tá, mas onde que está escrito? Não tem lugar Hum. nenhum. Então, esse PEI é só ilusório, sabe? Exato. Por isso que foi contratado uma profissional para fazer isso, ver Sim, todos sim, os com atrasos certeza. dele, para ele poder. Porque eu não aceito que eu vou lá na escola, por exemplo, e tem 500 coisas que as crianças fazem, e tipo, tá aí pro Pietro, vocês vão fazer o Uhum, quê? Tipo, uhum, elas olham para mim e ficam olhando assim, tipo, não sei, mas não é uhum, assim, né? com Porque certeza. a criança vai para a escola, por mais que as nossas crianças tenham dificuldade, eles têm que tentar entender a dificuldade deles e montar um programa para eles. Não, com Deixar certeza. no canto, deixar Sim, no canto da sala não não, de funciona. jeito nenhum, isso na educação. E até ia perguntar para a Tatiana, né, que nisso que a gente está falando, das famílias participarem, né, da construção desse plano, como que você avalia a importância desse vínculo entre escola e família, assim, para que as crianças se desenvolvam mais, né? E qual que seria esse vínculo ideal e relação ideal? Bom, Raquel, você me convidou, né, para estar aqui. Então, realmente, eu vou falar o que eu penso. Eu sou assim E, autêntica e vou dizer para vocês assim qual que é o meu pensamento. O meu pensamento é de valores, né? É de base. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que a nossa primeira escola é a família, tá? Então, e aí que está o maior problema, né? Existe um problema cultural, né? Então, o que que nós somos hoje, né? Em termos evolutivos, de seres humanos? Nós somos a soma das nossas experiências, das nossas vivências. A questão é que nós temos hoje, nesse tempo, né, que a gente está vivenciando, uma dificuldade muito latente de reconhecer
as necessidades. Isso falando de uma criança típica, tá? Por Certo. faixa etária. Então, a gente fala, por exemplo, de intervenção precoce. Lá na clínica, a primeira coisa que a gente faz é rastreios básicos de intervenção precoce. Tem escolas particulares que nos procuram para dizer assim, olha, as privadas, né? A gente já teve vários casos, diz assim, Tati, olha, a gente está com dificuldade adaptativa, que a gente faz palestra e tal, o pessoal fica ali importante. E aí as escolas privadas se preocupam mais. Porque sabe, se a gente detectar algo precocemente, a gente consegue acelerar e potencializar ali os resultados. Então, primeiro pautado em valores de resultado. Então, escolas comprometidas, que, por exemplo, a criança... Eu tenho casos, assim, gente, a criança chega lá na escola 7 da manhã e sai às 6 horas da tarde. Então, assim, crianças em processo de neurodesenvolvimento, como no caso do nosso pequeno Pietro, né? Então, ficam ali a cargo da escola, quando ele era pequenininho, né? Desde muito cedo, lá 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, enfim, crianças até mais cedo ainda. Então, vamos pensar o seguinte: a primeira escola é a base, é a família, tá? Então, a gente tem que saber quais são os precursores, o que essa criança precisa, no caso de comunicação, por exemplo, né? Quais são as bases preditoras dessa comunicação. Então, olhar para isso. Primeiro, assim, muito bem, o que essa criança deveria já saber? Então, tem pais aqui já empoderados que entendem isso e conseguem fazer uma construção de PEI que seja realmente com objetivos claros. Mas não é a realidade, a realidade hoje não é essa. Não, Então, assim, não. quando a gente conversou com a Veridiane lá o ano passado, que eu pedi para ela, manda o PEI para mim, quero ver como é que está esse negócio. Ela mandou para a gente, e aí eu falei assim, gente, isso aqui é abstrato, ou seja, assim, tá, tudo bem, ele não consegue, por exemplo, pegar o lápis e escrever no caderno, tá? Então, assim, aí a Vera diz assim, Tati, olha, ele tinha uma dificuldade que ele escrevia na parede o tempo todo, enfim, porque era como ele conseguia se manifestar. Mas ali, quando a gente foi olhar a fundo, existia uma aversão, Raquel, existia uma aversão de um comportamento que tinha sido instalado lá atrás. E aí, de instalar comportamento, gente, é algo assim que tem que ser muito profissa para fazer, sabe? Tem que ter essa. Então, o professor não consegue. Então, o que eu defendo hoje? Tem que existir, sem dúvida, ali uma junção, né? Uma interface. Então, entre a parte clínica e a parte escolar. Então, isso é fato. E, assim, esse preparo, a escola, eu sempre falo assim, que o maior desafio, muitas vezes, não é a falta de preparo da escola de lidar com essas doenças raras, mas é a falta de protocolos individualizados. Então, a gente já enfrentou várias situações nesse sentido, por quê? Porque falta clareza. Tá, como é que eu faço se ele está com esse comportamento? O que a gente tem que fazer? A quem eles recorrem, Raquel? Então, a grande pergunta que fica é assim, tá bom, aqui, muito bem, na parte privada, né, na escola privada, a escola privada tem essa função de gerar resultados, ou seja, aprendizagem, tá? Então, nós temos que apresentar resultados. Então, esse PEI ele tem que ter metas claras, tá? Então, nem que sejam metas, por exemplo, metas comportamentais, metas de tornar essa criança funcional. Só que a cargo de quem? A grande pergunta é o seguinte: a cargo de quem fica isso? De uma monitora que é contratada, que está fazendo ensino médio muitas vezes, que assim, ela tem as dificuldades dela, ela nem sabe muitas vezes por que ela está ali, ou aqui eu vejo muitas, né? Muitos municípios nos procuram falando sobre essa dificuldade de ter que qualificar esse monitor, né? Porque, tá, mas qual que é a função dele ali? Né? O que ele tem que fazer? Então, nessa busca da Veri, por realmente um trabalho garantido, né, que garantisse resultado, ela falou assim, não, Tati, eu quero resultado, por isso que eu vim te procurar. Ela disse assim, eu sei que a tua premissa é apresentar resultado. E a gente sabe que toda criança aprende, tá? Sim. Então, assim, é esse o grande problema, porque a escola, ela olha para a nossa criança com doença rara, o caso de uma outra criança que tinha Lama-Quem, né? Não era autismo, gente, é uma alteração genética, sindrômica, que afeta ali muito particularmente ali a questão genética dessa criança. Só que era uma predileção. Ou seja, quer dizer que assim, como essa criança é atingida, também tem que ser pensado, tá? Então, e aí a gente consegue analisar o escopo de forma ampla. Então,
a mãe disse assim para mim, Tati, mas assim, olha, tem que ter cuidado porque ela pode apresentar muita regressão, né? Então, normalmente nessa síndrome específica, eles vão e conforme o ambiente, olha, Raquel, que importante, né? Conforme o ambiente, as barreiras, mas claro, hoje a ciência explica por quê, né? Porque Sim, as sim. barreiras elas vão se sobrepondo, uma hora a criança bloqueia e aí vai regredindo. Mas é nesse aspecto, né? Então, entender o quanto essa criança era atingida e o quanto a importância de a gente adaptar esse ambiente, né? Para essa criança conseguir ter o aprendizado que ela precisa. A gente está falando de ensino e aprendizado. Com certeza. Gente, olha, o nosso tempo ele é muito curto, eu acho que tem muitas perguntas aqui no chat, e aí a Juliana, eu não Não. sei, se eu que faço as perguntas, a Juliana que faz as perguntas. A Tati, a A Tati. gente Oi, acho que Raquel, sou eu. minutinhos. Tati. Ah, a Tatiana que vai fazer as perguntas. Tati, vamos para as perguntas, assim, eu ficaria a tarde inteira conversando aqui com a doutora Tatiana, com a Veri, porque eu acho que todo mundo, todos nós aqui passamos pela questão educacional, mesmo os que estão hoje fora da escola ou que por algum motivo ainda não estão, né? Mas todos passamos por essa questão, então é super importante. Mas tem muita pergunta no chat, então, assim, vamos para as perguntas, vamos ver o que a gente pode ouvir, né, ainda um pouquinho sobre esse tema, Sim, tá? e tem até algumas com Ô, o filho, vai gancho ali que a avisar a doutora amiga da mãe que eu já vou. falando, sobre a questão da junção de outros profissionais. Por exemplo, você acha que funcionaria a questão da fono, mais TO, para estar realizando em conjunto com a escola, né, o PEI? Você acha que é válido? Você estava comentando sobre o trabalho de todos, né, em prol da criança estar evoluindo da melhor forma possível nas escolas, tanto pública como privada. É para mim a pergunta, Tati? Sim, oi, Tati. São duas Tatis. Tati, é para mim a pergunta, é isso? Sim. É porque eu também sou Tati. Aí ficou. São duas Tatis. Certo, então, sem dúvida, tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender também, eu acho que é importante a gente colocar. Existe hoje uma terapia que a gente chama de terapia convencional e existe hoje uma terapia que a gente chama de terapia especializada, tá? Por exemplo, essas crianças com síndromes raras, elas precisam receber suporte e apoio com terapeutas especializados, tá? Então, por exemplo, lá, a fonoaudióloga, ela precisa ter conhecimento de terapia ABA, de Prompt, se for o caso, enfim, de CA e de outros mecanismos que sejam necessários. A terapeuta ocupacional, por exemplo, quando é um caso importantíssimo, como esse, que a criança tem CDG, ela precisa ter integração sensorial, tá? Eu tive o caso, só fazendo um parênteses aqui, com o próprio Pietro, ele teve uma crise muito séria na escola, junto com a nossa atendente terapêutica, que interferiu bastante por conta de uma questão sensorial. A profissional, enfim, por uma questão ali, utilizou lá um óleo específico e esse óleo ficou aversivo a ele, né? O cheiro, sei lá, enfim. Então, ela precisava ter esse conhecimento e de saber que isso talvez não seria tão apropriado essa utilização. Então, ele acabou gerando uma crise lá na escola. Aí, a atendente terapêutica teve que fazer todo um procedimento de autorregulação. Isso também é muito importante, né? Entender que esses profissionais precisam ter uma capacitação, esses profissionais precisam saber o que eles estão fazendo lá com a criança. Tem várias crianças que têm problemas, muitas vezes, ali com o próprio aplicador, tá? Então, eu preciso, Tati, falar para todas as mães aqui, fiquem atentas, tá? Quando levar a sua criança lá para o terapeuta, como é que a criança sai da terapia? Tá? Eu sempre falo para todas as mães, tá? Então, a terapia de alta performance, a terapia de alta eficiência, que é essa que a gente trabalha aqui hoje, a criança tem que sair altamente regulada, altamente motivada, e esse estímulo, ele vai ter que perdurar ali algum tempo no cérebro dela, e isso vai abrir aprendizagens, tá? Dentro da área específica, se for comunicação, se for movimento. No caso nosso do Pietro, a gente fez uma integração, tá? Então, por exemplo, tem a fisioterapeuta, a gente trabalha muito de perto com a fisio dele, maravilhosa, tá? A gente trabalha de perto aqui com a fonoaudióloga também trabalha de perto. Acho que essas duas profissionais
são as profissionais falando aqui, Veri, são as que mais nos ajudam, né? Nessa questão dos programas do Pietro. E é Me interessante ajuda, como é Veri. integrado, né? Que não é só assim, a educação está no cantinho dela, mas integrar também com os profissionais da saúde. Afinal, a TO, ela também precisa pensar em como ele vai manipular o lápis, se ele não consegue manipular assim, o que ela faz em conjunto com vocês, inclusive, para adaptar, né? Para ele conseguir pegar esse lápis, né? Então, assim, acho que tem E eu estou falando de um exemplo muito concreto, assim, é claro, não é só isso, né? Mas, assim, como a gente sempre fica numa caixinha fechada, né? E eu falo até a gente enquanto família mesmo, manda para a escola e lá resolve o problema. Bom, pelo menos eu fico umas horinhas aqui e eu cuido de umas coisas, né? Mas não é isso, né? E os próprios profissionais de saúde, pelo menos na minha experiência, poucas vezes eles conversam com a escola, pouquíssimas vezes. Para não dizer nunca, tá? Eu vou ser bem sincera, assim, para não dizer nunca. É um esforço, assim, é isso, né? Olhar para essa Você criança sabe, Raquel, o como que a um gente ser faz integral, aqui? né? Atendendo à integralidade. Sim, diga, bem. O que a gente faz aqui que dá resultado, tá? Como eu falei, a gente trabalha com alta performance e eu sofri na pele. O que vocês sentem, eu sofri na pele, tá? Sim. Então, a minha filha tem deficiência intelectual também. E eu, assim, num grau moderado a severo, tá? E hoje ela está muito bem, faz muitas leituras de mundo e está lá totalmente incluída. O que a gente fez, tá? E sob meu guarda-chuva, sob minha orientação, porque eu, de certo modo, eu entendo que se há possibilidades, a gente tem que ofertar esses estímulos. A gente integra todo mundo, a gente tem um aplicativo hoje, e isso funciona muito bem, Raquel, porque, de certo modo, a gente faz uma gestão. Como que a gente faz isso? A gente pega o paciente, né? A gente coloca ele dentro dessa plataforma. Então, por isso que eu falei, a Veridiane é uma mulher assim muito, muito empoderada, porque buscou, enfim, todos esses recursos para poder ofertar o que há de melhor para o filho dela. Dentro disso, ali, por exemplo, fica muito claro tudo que está sendo feito lá com esse aprendiz, né? Na terapia ABA a gente chama de aprendiz. Então, dentro desse aprendiz, dentro dessa plataforma, a gente coloca lá, então, um relatório diário do que a atendente terapêutica está trabalhando. Os programas, eles estão lá. E calma, a gente faz uma integração com todos os profissionais. Então, por exemplo, dentro ali da anamnese da fisioterapia, a gente acionou lá a fisioterapeuta teve que, nós temos, claro, que dentro do programa ali tem todo o protocolo pronto já, então já fica o facinho para ela trabalhar ali. Mas as considerações dela são muito importantes no dia a dia, sabe? Para a gente fazer esses estímulos. A mesma coisa com a fonoaudióloga. Então, a fonoaudióloga entrou no sistema, fez todas as contribuições ali, a fonoaudióloga trabalhou com a atendente terapêutica, cara a cara, frente a frente, aí a gente fez essa ponte. Então, tem uma gestão ali dentro da plataforma. Então, a nossa empresa hoje, Raquel, falando a nível de clínica, ela funciona muito mais como assim, ó, tá? Como é que funciona, Tati? A gente contrata a sua empresa para fazer esse trabalho. Funciona muito mais com uma gestão de resultado, né? Ou seja, realmente o pai vai para casa muito tranquilo. Porque ele sabe se teve crise, se não teve crise, o porquê se teve crise, o porquê que foi a crise, e melhor, como é que foi manejado isso, né? O que foi feito para isso? Né? Então, assim, a gente não aceita mais que digam, por exemplo, e agora eu me enquadro enquanto mãe, que digam que o problema é dos nossos filhos. Porque Sim, eles você não tem toda têm a razão. Sim, culpa. claro. Eles não Nenhuma. têm culpa nenhuma. Então, assim, os profissionais é que precisam fazer a sua parte. Sejam Exatamente. ele lá a equipe multidisciplinar, seja a equipe lá de terapia ABA. Então, assim, olhar para isso e entender a nossa responsabilidade frente ao nosso paciente, que é o bem-estar dele. Então, assim, eu sempre falo assim, gente, as escolas me chamam às vezes, vem aqui ensinar a gente como é que faz manejo de crise, porque ele bate. Muitas crianças com autismo, né, têm essa dificuldade. E, gente, nós Tem sempre até uma manejo de crise. pergunta aqui, Tati, sobre dicas de uma tutora de um menino de 14 anos, que, no caso, não é alfabetizado, estão oferecendo alfabetização, e ela queria saber dicas de como e se tem alguma forma, e ele é agressivo também, né, de difícil controle, se você teria alguma dica para dar de como conduzir essa criança, esse rapaz, né, já adolescente de 14 anos.
Legal, bacana a pergunta, Tati. Olha, primeiro, o que a gente vai ter que olhar? O que essa monitora vai ter que olhar em mente? Primeiro, parabéns para ela, né? Porque ela está preocupada em realmente ofertar um suporte adequado aí para essa criança. Então, esse é o primeiro ponto, é assim, a gente entender que nós temos a responsabilidade. Então, primeiro ponto, você está de parabéns. No final, eu vou dar o meu Instagram, tem lá uma live que fala dos 7 erros do aplicador de terapia ABA, que eu gravei semana passada, tá? Lá ela já vai clarear muito para ela o que ela pode fazer. Ali tem dicas muito preciosas, assim, sabe? Vai falar sobre erros realmente que a gente comete que não percebe. A gente, eu digo como aplicadora, porque eu também sou aplicadora, gente. Eu vou para a clínica, eu tenho uma agenda lá na clínica que eu também faço aplicação de terapia ABA, porque é como a gente consegue se reciclar, né, com os novos desafios. Então, isso mantém a gente muito ativa, muito viva. E eu amo fazer aplicação de terapia ABA clínica, né? Sentar lá no chão de clínica. Eu sempre digo, gente, chão de clínica, sentar o bumbum no chão, junto com o nosso aprendiz, que não tem nada a ver com aba de mesinha, não tem nada a ver com isso que as pessoas têm esse mito, né? Que a aba robotiza. Isso não existe mais, gente, né? Com o PRT, a gente sabe que a terapia ABA é utilizada em muitas esferas, né? Inclusive esferas corporativas, enfim, né? Porque a gente tem que entender o que motiva aquele comportamento daquele sujeito naquele momento. Então, vai lá no nosso Instagram, que vai ter para ela essas dicas ali bem preciosas, para que ela possa assistir e vai com certeza ajudar, né? Porque é uma particularidade, né, de cada paciente. A gente vai ter que entender, por exemplo, os preditores, a gente vai ter que entender os reforçadores, é uma ciência, né? Toda uma ciência. Então, vai lá no nosso Instagram, senão a gente vai tomar bastante tempo aqui. Bem bacana, realmente. São muitas vertentes, muitos detalhes, né? E a última para finalizar, qual seria a formação de um AT? Você poderia falar para a gente, Tati, por favor? Rapidinho. Claro, claro. Bom, essa é uma pergunta que é sempre bem recorrente, né? Vamos falar aqui no Brasil, tá? Então, o que é um AT? Ele é um atendente terapêutico. Hoje a gente está tentando regulamentar essa profissão aqui no Brasil, tá? Existe a Sociedade Brasileira de Medicina e Psicologia, que nós estamos tentando, na verdade, com muitos esforços para que essa profissão venha a ser totalmente regulamentada. Então, o que ela diz? É todo um escopo, tá? Esse atendente terapêutico, ele precisa ter uma formação mínima de 50 horas de terapia ABA, tá? 50 horas. Bom, ele pode ter ensino médio completo ou estar cursando nível superior na área de educação ou na área de saúde, tá? No nosso caso, as nossas atendentes terapêuticas, todas elas estão fazendo ou terapia ocupacional, ou fonoaudiologia, ou psicologia. A maioria das minhas meninas estão fazendo psicologia, do nosso time lá. Ou ali nos semestres iniciais, ou já tem algumas que já estão já no semestre final lá da formação. Então, elas têm que ter, no mínimo, 50 horas de curso de atendente terapêutico, tá? Então, esses cursos, elas podem comprar na internet, né? Desde que tenha essa certificação. A gente também fornece essa formação, tá? Lá na nossa clínica, a gente fornece também cursos de atendente terapêutico, tá? Com uma carga horária um pouco menor, porque são cursos presenciais. Então, o ideal seria que elas fizessem a formação online de 50 horas e que fizessem também a formação presencial, porque ali a gente trabalha as técnicas práticas para ela chegar lá com segurança e conseguir aplicar os programas. Então, a formação hoje do atendente terapêutico é essa. Só que tem um detalhe, Tati. Esse atendente terapêutico ele tem que se reportar aquilo que a gente chama de coordenador. Quem é esse coordenador dos programas, né? Esse coordenador, ele é um profissional da saúde ou da educação, não precisa ser só um psicólogo ou um fonoaudiólogo, ele pode ser também um pedagogo, um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, que tenha também no seu currículo formação de terapia ABA, de analista do comportamento, análise do comportamento aplicada. Então, existe aqui no Brasil pós-graduações em análise do comportamento aplicada, certo? Então, esse atendente terapêutico se reporta a um analista, para que o analista consiga ver semanalmente se ele está conseguindo fazer as aplicações e que ele tem esse suporte, Tati. Por quê, Raquel?
se o nosso atendente terapêutico não tiver suporte, que é o caso dos monitores nas escolas, a quem eu me reporto? Não me reporto à família, a escola não sabe o que fazer. Vocês conseguem entender a dimensão? Então, Sim, como é que sim. essa aprendizagem vai chegar lá no nosso aprendiz, no nosso paciente, se não tem Uhum, ninguém olhando ali o que eu estou fazendo? Então, o uhum. bacana é que quando a gente falou dessa integração, até mesmo o pessoal multidisciplinar, o fono, o terapeuta ocupacional lá, ele vai lá no sistema e ele fica olhando todo dia lá, por exemplo, como é que a gente aplica a terapia ABA lá com o Pietro. E aí ele vai olhando e vai vendo as respostas, e ele vai vendo a aplicação dos programas, aí o próprio profissional também vai se motivando. Ah, que legal, que bacana. Isso funciona mesmo, olha só. Então, tem que ter essa noção de como é que funciona, né? Esse escopo, né? Aí depois, esse analista do comportamento, ele é subordinado, olha que legal, ele é subordinado a um supervisor. Esse supervisor, ele tem que ter aqui, Raquel, no Brasil, na nossa empresa, todas elas têm certificação internacional. Elas têm que ter uma certificação internacional, tá? Então, ou seja, quer dizer que elas têm que ter no mínimo 600 horas lá de prática observada por alguém maior, né? Sim, A para gente tem fazer esse certificação acompanhamento, de exato. PRT também, tá? Então, por exemplo, as minhas supervisoras, e inclusive eu, a gente fez o curso de Stanford, lá dos Estados Unidos. Então, o que acontece? O pessoal olha a nossa prática e aí ele começa a medir índices de aproveitamento do paciente. Uhum, uhum. Então, ali são critérios É técnicos, isso. né? Se o paciente teve realmente oportunidade de ensino, se a gente deu oportunidade de ensino real dentro da prática, Sim. como é que foram, por exemplo, se foi fidedigno, se Uhum. foi dentro do tempo. Então, são vários critérios técnicos ali. Então, é uma certificação robusta? Sim, é robusta. Então, veja o quanto é difícil, né? E tudo isso muito privado, né? Uhum. É um Eu conhecimento tô, privado. licença, eu tô pensando aqui, porque eu tô vendo que tem interesse e, inclusive, por exemplo, muitas de nós têm isso pelo plano de saúde, mas muitas de nós pagamos essas terapias particulares, né? E até que ponto a gente sabe qual a qualificação real desses profissionais. Então, talvez algo que a gente pode, já que é um assunto que está bem interessante, que a gente pode dar sequência, o pessoal da diretoria. Quem sabe a gente pode fazer junto com você, Tati, alguns posts de conteúdo, né, para o Instagram, falando quais as qualificações que os profissionais têm que ter, né, para ajudar as mães também, né, nessa seleção, porque e para que eles estejam integrados, como você falou, e talvez fazer uma sequência de lives. Eu acho que é algo que tem tanto assunto e a gente pode dar continuidade para depois do seminário, porque não adianta eu contratar uma profissional e se essa profissional não tem a qualificação que você está tendo, a gente não vai ter os resultados efetivos para essas crianças que têm necessidades tão específicas. Se você achar que é legal, Tati, é alguma coisa que a gente pode dar sequência também pós-seminário, né? Não sei o que vocês acham. Fazer conteúdos, lives, a gente pode seguir essa conversa. Acho que é excelente, Tele, né? com toda certeza, né, Raquel? Conversem com a Veri, tá? Porque a Veridiane, Sim. ela Sim, que ela é foi a articuladora, né? visionária. Ela é Aham. articuladora, porque a gente Uhum. está com um tempo muito curto mesmo para a oficina. A gente tem hoje à tarde ainda mais uma oficina, né? São 3 no total, né? A gente não ia castigar Sim. também só isso, assim, né? Mas assim, são 3 oficinas e essa é muito rica, como eu falei antes, né? Assim, a parte da educação, ela movimenta a gente, mobiliza a gente. E aí, Tatiana, muito obrigada, viu, pela tua participação. Acho que foi riquíssima. Eu acho que tem tanta coisa que despertou para mim, que já tem um filho com 8 anos e que está nessa trajetória, nessa jornada há um tempinho. Eu acho que para as mães que estão chegando foi maravilhoso e para as mães também que já têm experiência, talvez elas se viram no passado, né, com algumas coisas que fizeram e que aconteceram. Enfim, eu acho que é uma A oportunidade Sara comentou rica, isso, que ela queria ter né? tido isso quando a Annelise era Essa conversa menor, antes, né? E a mas para gente mim está que sendo a super criança proveitoso. que a criança ainda vai entrar, né? O quanto que isso É, despertou. Então, acho que é um assunto muito, muito obrigada, Tati, pela participação, Veri, Julie, mas acho que é um assunto que a gente tem que dar sequência aí em postagens, em live, porque com certeza vai contribuir para todas nós. A gente E precisa de aí eu só ajuda, né? queria, Tatiana, eu só queria que você informasse o seu Insta, por favor, porque eu acho que Isso. todo mundo vai começar a olhar lá os seus conteúdos para entender como é que funciona melhor. Eu sou uma delas, eu acho que a maior parte do pessoal que está também assistindo a gente vai acessar para ver. Fica à vontade aí para divulgar o teu Insta.
Bom, Raquel, deixa eu te falar que eu sou da década de 80, então, assim, a internet, para mim, ela é algo novo. A Também. gente se dedicou tanto tempo para estudar, que realmente, assim, ó, a nossa saga de conhecimento, de estudo, para mim, era muito mais importante, né? Então, do que expor isso. Agora, sim, agora, então, assim, o que a gente tem lá? Tem um Instagram novo, por conta, assim, a gente hoje, graças a Deus, a gente não depende da internet para manter o nosso negócio. O nosso negócio é resultado, é presencial, assim, realmente é a confiança das famílias que depositam na gente, e a gente sabe que tem que fazer a nossa entrega. Então, essa é, disposição, né, essa integridade. Então, assim, ó, o nosso Insta realmente é muito pequenininho. Essa semana a gente está comemorando 200 seguidores, porque a gente está começando realmente, porque entendeu o quê? Entendeu que era importante capacitar, mas eu ainda sou um pouco assim, retrógrada com essa questão da internet. Eu gosto de fazer formações presenciais, porque eu gosto de ver no olho, sabe, a aplicação, toda a nossa equipe, enfim, o pessoal que trabalha com a gente, ver se realmente está sendo validado, se está dentro do critério técnico. Então, o nosso Insta lá é @neuro, TATJ Carmo. Então, vocês podem seguir lá, que a gente vai estar falando muito, inclusive, sobre uma formação ouro que a gente vai estar fazendo, promovendo, de aplicador de terapia ABA para o pessoal da nossa região aqui, que gostaria de estar aprimorando, porque, assim, tem muitas clínicas ofertando terapia ABA, mas que não é ABA. Por quê, Raquel? Eu estava falando com uma neurologista amiga nossa semana passada, e ela disse assim, Tati, esse é o maior... Na verdade, foi ela que me despertou, assim, para dizer, Tati, você tem que ensinar, você tem que ir lá mostrar. Por quê? Porque tem que ter esse escopo todo. Alguém tem que olhar o que eu faço. Eu falo para as meninas o seguinte, olha, eu, Tatiana, na minha aplicação, eu tenho supervisão master. Eu contrato supervisão master e eu pago supervisão master para ver se, não, tá legal, não tá legal, tem que melhorar. A gente precisa estar sendo desafiado a aprender. E quando a gente trabalha com crianças com esse critério diagnóstico, a nossa responsabilidade, pelo menos aqui eu sinto, Raquel, ela aumenta muito, muito, muito. Por quê? Porque essa criança às vezes não consegue comunicar o que aconteceu. Eu sou mãe de filha típica também, tá? Eu tenho 2 filhas, uma filha neurotípica de 21 anos, com TEA, que era grau 3, hoje enquadra grau 2, graças à terapia ABA, que fez toda a diferença na vida dela, e essa multiplicação, as atendentes... Hoje, se eu estou aqui, é porque tem 2 atendentes terapêuticas lá, fazendo todo um trabalho com ela, e que eu estou muito feliz, inclusive. Um beijo para as 2 atendentes terapêuticas. Tá, só um minutinho. Enquanto você termina de falar, eu só vou pedir para o pessoal abrir as câmeras, por favor, para a gente ir registrando essa oficina. Pode ser, Estelle, por favor? Continuar, Tati. Então, Oi? queria dar um beijo para as atendentes terapêuticas que estão lá, porque elas sabem o quanto eu sou rígida, rígida no sentido de resultado, que eu assim, ó, não pode, do trabalho, e assim, porque elas sabem o quanto a gente se doa, né, e o quanto ver eles felizes, e ver eles, assim, realizados dentro da sua condição, o quanto isso me motiva, o quanto... Eu acordar. Eu falei na live, né, semana passada, falei, o que me motiva de manhã a acordar é saber que eu estou fazendo uma plantação aqui, que a gente vai deixar aí esse legado de empoderamento, Raquel. Com certeza. Empoderar os pais, porque os pais, assim, ó, assim como a Veri, um dia eu liguei para a Veri, vou contar, Veri, você deixa eu contar? Sim, Deixa eu contar. Deixa a Veri. Um dia eu liguei para a Veri estava na bicicleta ergométrica na casa dela. E numa alegria, e aí com a toalhinha dela, 2h da tarde. Aí eu tinha que ir lá falando com ela sobre um ajuste lá com a fonoaudióloga, que eu estava lá trabalhando e eu lá suando lá na clínica. E aí eu olhei assim, eu falei assim, gente, que maravilhoso isso. Quer dizer que o nosso trabalho com a nossa criança, que, né, eu movimentando todos esses terapeutas, e a Veri lá, ela falou assim, Tati, fazia acho que 2 anos que você me falou que a bicicleta ergométrica estava lá, empoeirada. Ganhando poeira. Ei, Veri, me conta. Pô, eu contei, gente, contei para vocês que ela estava lá se exercitando, porque a gente entende que quando o nosso filho está bem, de verdade, a gente vai conseguindo olhar para áreas da nossa vida que antes, enquanto mãe neurotípica, a gente não consegue olhar, que é a nossa saúde, que é a nossa autoestima. Então, quando
a gente entrega isso para uma equipe que realmente está comprometida a dar resultado, e isso é um compromisso real, porque é um contrato de trabalho, é simples assim. Eu falo para as gurias, para as atendentes terapêuticas, gurias, olha, é o seguinte, a gente hoje trabalha em cima de 2 pilares, eficácia e eficiência, são 2 coisas que para mim são diferentes, né? E a gente coloca isso para as atendentes terapêuticas, as gurias que vêm, não existe mais essa história do, o acolhimento. Não, gente, é eficácia e eficiência. Então, ou aplica programa que a criança sai assim, ó, redondinha, sorridente, motivada e aprendendo e fazendo sinapse e mostrando que ela está avançando ou não está legal, ou tem alguma coisa aí que está bloqueando. Então, olhar para isso é uma forma também de entregar para as famílias essa segurança de quando eles entregam a criança para nós. Então, a gestão, a gente sempre pensa nisso, a gestão dessa neuroeducação. Com certeza, esse é Tatiana, o eu só sonho queria de agradecer. todos os pais, que a gente tenha profissionais qualificados que olhem para os nossos filhos. A gente agradece a sua participação, contribuiu muito, com certeza. Vamos continuar essa conversa e todos os profissionais também que estão aqui, porque temos muitos profissionais dos nossos filhos que também estão aqui para aprender, assim. Então, estamos em boas mãos. Muito obrigada, tá, Tati? A gente vai pedir para quem não abriu a câmera ainda abrir, para a gente fazer o nosso registro final. Que daí a gente vai Queria fazer o nosso agradecer intervalo de 10 também. minutos, que acho que tá todo mundo querendo um cafezinho, ir para o banheiro, dar uma pausa, e depois a gente volta para a nossa última oficina. Acho que foi muito proveitosa, mais uma vez, muito obrigada. E vamos fazer o registro, então, com as nossas mães participantes e com a nossa convidada, a Tati. Vamos lá, todos prontos para a nossa foto? Enquanto tira a Primeira foto, só queria tela. agradecer também a Veridiane, a Juliana e também a Tatiana. Acho que foi muito proveitoso. E a gente já colocou o Instagram ali de registro, tá, No Tatiana? chat, né? Uhum. Tá Então, no tá bom, chat, vamos lá. tá? A segunda tela agora. Muito bom, pessoal. Então, são 4h10, a gente volta às 4h20, combinado? Para nossa última oficina. Obrigada pela presença até o momento. Até daqui a pouco.